Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e você está no Filosofia e Fé Cristã. Hoje vamos continuar aqui essa microsérie acerca da obra de Agostinho de Hipona, chamada De Magistro, o Mestre, que é uma obra de 389 e que basicamente é um texto clássico sobre filosofia da linguagem. A gente pode encontrar aqui a concepção agostiniana de linguagem, ao mesmo tempo que seguimos a vertente maior aqui desse canal, que é fazer as correlações com a nossa fé cristã. A coluna vertebral do canal, e aí já tem mais de 50 vídeos, áudios na verdade, justamente porque adotamos essa metodologia do áudio, porque entendemos que é mais fácil de acompanhar o fluxo dos conceitos em filosofia. A coluna vertebral do canal, então, é a linha historiográfica, onde vamos analisando e aí tem todos os áudios aí, desde Platão, Aristóteles, e aí a história vai seguindo, Agostinho, até chegar ali no início da modernidade. Atualmente estamos em John Locke, pretendemos com o tempo voltar a fazer os áudios aí nessa linha, que é a linha principal. Seguimos um texto de referência, que é o do Colin Brown, e o canal é muito baseado nisso. Procuramos trazer os textos, ler os textos, fazer comentários sobre o texto, porque entendemos que assim fica mais substancioso, fica com mais conteúdo do que simplesmente trazer ali algum áudio, algum vídeo, na verdade, com um gráfico aqui, outro gráfico acolá, e informações mais gerais. Entendemos que assim se torna mais substancioso. Temos outras linhas no canal também, que tratamos, por exemplo, de questões que, como eu digo, não aparecem muitas vezes no radar da igreja, mas que são questões importantes, como a questão propriamente das neurociências, não é? Assim como temas os mais gerais possíveis, volta e meia temos áudios sobre isso, principalmente áudios para analisar aquele período entendido como patrística, chamados pais da igreja, que foram os primeiros a sistematizar ou a se colocar nesse fluxo, nesse movimento de sistematizar a verdade revelada. No áudio de hoje, então, vamos tratar do De Magistro, começar aqui já no capítulo 4, vamos tratar aqui do parágrafo 8. Lembrando ainda que no canal temos uma série sobre cinema, em que lá eu apareço justamente porque, assim como a filosofia é mais conceitual e mais apropriado, então, no meu modo de entender, ouvir, no cinema, que é mais imagético, acaba sendo mais apropriado a imagem. Pretendemos ainda, em breve, se assim Deus nos permitir, trazer uma série sobre o filósofo Doevert, que é um filósofo do chamado neocalvinismo holandês, porque entendemos que é uma figura forte, elencada por Deus, para trazer essa dimensão da filosofia junto à igreja, porque compreendemos que no período determinado como modernidade houve um problema que não foi sanado posteriormente, que é essa divisão radical entre teologia e filosofia. O teólogo traz um discurso, o filósofo traz outro discurso. De uma forma geral, o teólogo traz um discurso sobre Deus, embora muitas vezes, algumas vezes, em alguns tipos de teologia, recaindo em teologias liberais que não falam mais da soberania do nosso Senhor Jesus Cristo, assim como a filosofia enveredou, sobremodo, no século XIX, para uma linha aonde não se tem mais a presença de Deus e nem muito menos a presença do Deus bíblico, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que mandou seu Filho Jesus Cristo para nos salvar naquele madeiro. Então, entendemos que no filósofo Doevert há uma linha em que resgata um tanto quanto os pressupostos que se julgam autônomos e meramente teóricos, racionais,
mostrando que esses pressupostos têm uma base religiosa muito forte, uma base de crença. Então, procuramos, assim, trazer, se Deus nos permitir, vamos também trazer essa micro série sobre esse filósofo. Mas vamos então passar aqui hoje a esse áudio que é do Demagistro. O Demagistro. Então vamos continuar aqui o Demagistro e aí vamos passar logo aqui a leitura, é o capítulo 4, o parágrafo 8. O Agostinho diz assim: diz-me então a que sentido pertencem os sinais que são palavras? Ao ouvido, diz o Adeodato. E o gesto? O Adeodato diz, à vista. O que dizer quando encontramos palavras escritas? Acaso não são palavras, ou mais exatamente não se entendem como sinais de palavras, de modo que a palavra seja aquilo que com algum significado se profere pela articulação da voz? Mas a voz não pode ser percebida senão pelo sentido do ouvido. Assim, quando se escreve uma palavra, ela torna-se um sinal para os olhos, pelo qual vem à mente aquilo que pertence aos ouvidos. Essa passagem aqui, o Agostinho ele está mostrando que as palavras, e aqui ele está tratando especificamente do signo linguístico, as palavras gramaticalmente organizadas, lembramos que nos outros áudios nós mostramos que esses signos eles podem também ser gestos, por exemplo, pode ser a linguagem mímica, a linguagem talvez do teatro, a linguagem da dança, quer dizer, podem ser gestos corporais, o próprio apontar o dedo, quando alguém me pergunta onde está isso, eu digo isso está ali, e eu aponto com o dedo, isso é também um gesto, mas aqui ele está tratando, indo direto propriamente ao cerne do texto, que é tratar do signo linguístico. Ele faz a diferença do signo linguístico. Ele pode ser gráfico, que é a palavra que você vê escrita, quando você vai ler um texto, alguma coisa, você vê a palavra escrita, né? E ele diz, essa palavra ela sinaliza não para ela mesma, mas ela sinaliza para os olhos. Assim como a palavra no seu sentido propriamente mais auditiva, que ele vai dizer, essa sinaliza para o ouvido. O ouvido. E aí vamos continuar aqui o texto. Agora vai se seguir um diálogo um pouco longo entre o Adeodato e o Agostinho, e eu vou evitar ficar falando os nomes Adeodato e Agostinho, porque senão se perde muito tempo. Então eu vou ler no sentido de que vou tentar dar um tipo de entoação à voz para que se possa reconhecer. De uma forma geral, o Adeodato ele responde às perguntas. Em geral, as perguntas ou as proposições, as reflexões maiores são feitas pelo Agostinho. Então eu vou tentar dar essa entoação e não vou ficar repetindo o nome Adeodato e Agostinho. E aí vamos começar aqui. O Adeodato vai falar e depois o Agostinho vai responder. Então assim, o Adeodato diz: estou de pleno acordo. Acredito que concordas também que quando dizemos um nome significamos alguma coisa. É verdade. O que, afinal? Certamente o que se menciona, como por exemplo, Rômulo, Roma, Virtude, Rio e inúmeras outras coisas. Por acaso esses 4 nomes não significam nada? Ao contrário, significam algumas coisas. Por acaso não há diferença entre esses nomes e as coisas que são significadas por eles? Pelo contrário, há muita diferença. Gostaria que me dissesses qual é? Em primeiro lugar, que estes nomes são sinais. Aquelas coisas não são. Bom, vamos fazer uma parada aqui e fazer um comentário sobre isso aqui. As palavras por Agostinho são sinais. Elas sinalizam para o objeto referenciado. Por exemplo, a palavra maçã, ela sinaliza para o objeto maçã. Lá na obra Confissões, no primeiro livro, se eu não me engano, parágrafo 8, não estou bem recordado aqui, mas o Agostinho conta que quando ele era bebê, e aí não me perguntem como é que o Agostinho se lembra disso, mas na verdade eu acho que o que ele estava fazendo ali era tomando, vendo outros bebês e percebendo que ele também agiu dessa forma quando era bebê. Claro que ele não se lembra quando ele era bebê, né? Pois muito bem. Mas lá ele diz que como é que ocorria. Ele diz que quando ele era um bebê, ele ainda não tinha a linguagem. Pelo menos não propriamente a linguagem articulada gramaticalmente. E aí
ele já tinha algo para além propriamente do intelecto, digamos assim, ele já tinha a vontade. A vontade pode ser descrita em filosofia como a dimensão das volições, dos desejos, dos quereres, daquele ímpeto que faz com que o ser se volte a uma determinada ação ou objeto. Muito bem. E aí, então, ele diz que o bebê, ele tinha já essa volição, essa vontade e queria algum objeto. E quando ele queria o objeto, ele não tinha palavra para nomear o objeto. A arma, vamos chamar de arma. A arma que ele tinha era chorar, espernear, fazer gestos, os mais diversos, para que chamasse a atenção das pessoas. Esse bebê, ele observava também as pessoas, diz lá o Agostinho. Ele olhava para as pessoas e via que as pessoas, elas usavam palavras, faziam gesto com os olhos, com as mãos, que é uma espécie de linguagem natural. Então, por exemplo, contextualizando com isso, se aquele bebê observa que existe uma maçã, e essa maçã, ele não tem um nome maçã, mas ele está vendo a maçã na frente dele. Ele está sentindo o gosto da maçã, ou o gosto não, o cheiro da maçã. Ele está vendo ele tem uma noção espacial da maçã, uma noção geométrica da maçã, a cor da maçã. Então ele quer aquele objeto, mas ele não tem ainda uma palavra com a qual nomear aquele objeto. Então o que, que ele vai fazer? Ele vai aprender a palavra. Quando ele aprende a palavra, ele aprende porque ele está vendo os outros falando a palavra. Quando ele aprende a palavra, ele nomeia o objeto. Da boca dele vai sair esse som, maçã. E aí as pessoas vão entender e vão entregar para ele a maçã. Maçã. Mas vamos continuar aqui. Ó. O Agostinho vai falar assim agora. Ao fim de que depois possamos discuti-las com maior facilidade, parece-te bem que denominemos significáveis as coisas que podem ser significadas por sinais? Mas não são sinais, assim como chamamos visíveis as coisas que podem ser vistas? Parece-me bom realmente. E aqueles 4 sinais que há pouco enunciaste, acaso não podem ser significados por nenhum outro sinal? Admira-me que penses que já tenha me esquecido do fato de termos reconhecido que as coisas que se escrevem são sinais daqueles sinais que se proferem com a voz. Diga-me, que diferença há entre esses sinais? Que aqueles que são escritos são visíveis, e estes pronunciados são audíveis. Pois por que não haveríamos de admitir este nome audíveis, se admitimos o nome significáveis? Estou inteiramente de acordo e admito de bom grado, mas novamente te pergunto se esses 4 sinais não possam ser significados por meio de algum outro sinal audível, como recordaste que ocorre com os visíveis. Lembro-me que também falei disso há pouco, pois respondera que o nome significa algo e a este significado eu subordinar esses 4 nomes. Tanto o significado como esses nomes reconheço que são audíveis quando são pronunciados pela articulação da voz. Que diferença há, pois, entre o sinal audível e as coisas audíveis significadas, que por sua vez são sinais? Entre o que denominamos nome e estas 4 coisas que subordinamos ao seu significado, parece-me haver a seguinte diferença, que o nome é sinal audível de sinais audíveis, enquanto as coisas audíveis certamente são sinais, mas não de sinais e sim de coisas, quer visíveis, como Rômulo, Roma, Rio, quer inteligíveis como virtude. Ele está começando a fazer aqui uma série que não é um pouco fácil de entender, ela tem as suas dificuldades, mas basicamente isso aqui vai levar à dimensão de entendimento de que existem palavras e nomes. As palavras elas têm um contexto mais geral, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui que ele mesmo deu, a palavra ex. A palavra ex, ela tem dentro daquela frase, ela tem uma correlação que dá significado a uma frase, a uma proposição. Sozinha não, ela é só uma palavra.
O nome, ele já é algo mais específico. Por exemplo, a palavra maçã é também o nome maçã. E esse nome, ele é mais sinalizador para o objeto mesmo, que não é mais sinal de mais nada. É basicamente da seguinte forma: uma palavra ela deve apontar para o nome e o nome ele deve apontar para o objeto referenciado. E esse objeto referenciado ele não é mais sinal, ele é a coisa mesma. Por exemplo, eu posso ter a palavra maçã, que é o nome maçã também, e que vai apontar para o objeto maçã, e o objeto maçã já não aponta mais para nada. Ele é em si mesmo, né? Isso pode ser também nas coisas chamadas inteligíveis, como a virtude, ou a justiça, a liberdade, o que quer que seja. Então, nesse momento aqui, o Agostinho, ele está justamente fazendo esse movimento de sinalização. As coisas, as palavras, elas sinalizam para fora delas mesmas, né? E nesse sentido ele está começando a se questionar se as coisas podem ser o conhecimento da realidade, ele pode vir a partir somente das palavras. Ele está começando a perceber que não, porque existe algo mais primitivo. Esse algo mais primitivo é a própria obra criada. Quer dizer, quando nós olhamos para a obra criada, ela aponta diretamente para o Criador, não é? Se eu olho, por exemplo, para a lua, ou se eu olho para o mar, se eu olho para uma árvore, ou se eu olho para uma pedra, a natureza, ela glorifica a Deus apontando diretamente para o seu Criador. É como se a natureza, numa linguagem que não é propriamente gramatical, mas nem filosófica, mas ela está nos dizendo o seguinte: eu fui criada, existe alguém sumamente poderoso que me criou. Esse alguém é o meu Criador, Deus. No entanto, a nossa linguagem humana, ela é complicada, é confusa. Por quê? Por conta do pecado original. O pecado original de Adão e Eva, ele bagunçou toda a nossa atividade volitiva, a nossa atividade de desejos e quereres, as nossas aspirações, assim como bagunçou completamente aquilo que acredito que os calvinistas chamam de depravação total. Ela bagunçou totalmente também o nosso intelecto. Então, nós somos como que uma máquina quebrada por conta que estamos apartados do nosso Criador. E aí a nossa linguagem ela acaba refletindo isso. Ela se torna também uma linguagem bagunçada. Boa parte dessa bagunça pode ser vista pelo fato de que das mentiras que nós falamos, dos discursos cheios de vaidade que nós proferimos, não é mais no âmbito intelectual. Eu, por exemplo, eu sempre trago aqui algumas experiências pessoais. Um dia desse eu passei por uma experiência dessas. Uma pessoa veio de forma bem arrogante falar um determinado assunto comigo e veio com termos técnicos, porque achando que com termos técnicos eu ficaria calado. Mas eu simplesmente olhei para aquela pessoa e percebi o seguinte: olha, eu só estou vendo aqui vaidade e soberba, porque havia uma capa de termos técnicos que queriam propriamente me calar porque eu não tenho a especialidade que a pessoa tem. Mas por detrás daquele pronunciar, e a pessoa estava assim meio fora de si, eu acho, meio que, vamos dizer assim, propriamente falando freneticamente aqueles termos técnicos, tentando me calar, mas ao mesmo tempo eu apenas observava e dizia: eu só estou vendo vaidade e soberba. Então, quer dizer, para além propriamente dos nossos discursos, do nosso intelecto, que nós às vezes nos tornamos tão exaltados por eles, né? A coisa dos anéis do dedo, né? As formaturas, mas muitas vezes o que transparece pelas nossas palavras é um mar de vaidade, de soberba, de orgulho, de empavonamento, de mentiras.
de dissimulações. Então, isso é uma prova que a nossa linguagem ficou bagunçada. E, nesse sentido, vamos terminando aqui esse áudio de hoje. Se Deus assim permitir, vamos aí tratar depois do parágrafo 9. Parágrafo 9. Ficamos por aqui hoje. Deus não está morto e muito menos na academia. E lugar da Bíblia é em todo lugar. E por que não também nas faculdades de humanas, principalmente nas de filosofia? Um fraterno abraço e que a paz de Cristo fique com todos.